E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima de expectativa tomou conta do Vasco na última quinta-feira, dia 3, quando o zagueiro João Vitor foi julgado e finalmente absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Essa decisão significa que o defensor poderá reforçar a equipe no crucial jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá contra o Atlético Mineiro. O motivo do julgamento era o cartão vermelho recebido por João Vitor durante a ida das quartas de final, em um confronto acirrado contra o Atlético. Naquela partida, o defensor se envolveu em um empurra-empurra com o atacante Lucas Diorio, resultando em expulsões diretas para ambos. Apesar da conturbada situação, o Vasco saiu vitorioso, triunfando por 2-1 em São Januário. Após o incidente, João Vitor cumpriu suspensão na partida de volta contra o Furacão, um confronto que garantiu a classificação do Gigante da Colina para as semifinais. Embora estivesse pronto para atuar na semifinal contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 2, a possibilidade de uma sanção mais severa mantinha a torcida apreensiva. Com a decisão da comissão disciplinar, que limitou a punição a apenas um jogo, João Vitor já cumpriu sua suspensão e, assim, está totalmente liberado para o técnico Rafael Paiva. Agora, os torcedores aguardam ansiosos pelo reencontro do zagueiro em campo, que promete fortalecer a defesa na batalha decisiva marcada para sábado, dia 19, às 18h30, horário de Brasília, em São Januário. A expectativa é alta, e todos esperam que João Vitor faça a diferença nesse momento crucial da competição. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A paixão e emoção do futebol brasileiro são inegáveis, mas quando um nome como Ângel Di Maria surge no centro de uma polêmica, a curiosidade se intensifica. Recentemente, rumores circularam por toda a mídia esportiva de que o renomado jogador argentino teria afirmado que jamais jogaria no Vasco. A declaração, atribuída a um dos grandes talentos da geração contemporânea, levantou uma onda de especulações entre os torcedores e a imprensa, colocando o clube carioca no centro de um debate fervoroso. Di Maria, que acumula títulos e conquistas em grandes clubes da Europa, como Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, é um dos nomes mais respeitados do futebol mundial. Sua trajetória impressionante inclui vitórias em competições importantes e atuações memoráveis pela seleção argentina, com destaque para a conquista da Copa do Mundo de 2022. Porém, sua suposta recusa em vestir a camisa do Vasco acendeu discussões sobre a viabilidade de contratações de jogadores de renome no futebol brasileiro. Os torcedores do Vasco, conhecidos por sua lealdade e paixão, não tardaram a reagir. As redes sociais foram inundadas por mensagens que expressavam indignação e desilusão com a declaração atribuída a Di Maria. Muitos torcedores afirmaram que um jogador de sua estirpe deveria enxergar o potencial do clube e considerar o desafio de ajudá-lo a se reerguer em um cenário tão competitivo. A reação fervorosa revela não apenas a ligação emocional dos fãs com o clube, mas também a vontade de ver estrelas se unindo à sua história. O clube, por sua vez, emitiu uma nota oficial enfatizando que não havia conversas em andamento com o jogador, reforçando que a prioridade é sempre fortalecer a equipe com talentos que realmente queiram representar a instituição. Esse episódio levanta questionamentos sobre a imagem que jogadores de elite têm do futebol brasileiro e sobre o que realmente significa vestir a camisa de um clube com a rica história do Vasco. O burburinho em torno das declarações de Di Maria trouxe à tona uma série de reações entre os torcedores do Vasco, que, a partir desse episódio, se viram em uma situação de reflexão. Muitos se perguntam: o que significa para um jogador de renome mundial como Di Maria se recusar a jogar por um clube tradicional do futebol brasileiro? Para alguns torcedores, isso pode ser visto como um desdém à história e à paixão que o Vasco representa. Mas, por outro lado, será que a decisão do atleta é um reflexo da atual situação do clube, que enfrenta desafios tanto dentro quanto fora de campo? Em diversas redes sociais e fóruns, os vascaínos expressaram suas opiniões. Se ele não quer jogar no Vasco,
Que siga seu caminho, disse um torcedor em uma das postagens, demonstrando indignação. Essa postura é compartilhada por muitos que acreditam que a camisa cruz-maltina deve ser vestida por jogadores que têm amor e respeito pelo clube, independentemente do status que possam ter no cenário internacional. A pergunta que ecoa entre os fãs é: será que o Vasco realmente precisa de jogadores que não acreditam em sua capacidade de voltar a ser grande? Por outro lado, outros torcedores adotaram uma abordagem mais ponderada. Eles argumentam que a recusa de Di Maria pode ser vista como uma oportunidade para repensar a forma como o clube se apresenta ao mercado. Se Di Maria não quer jogar aqui, precisamos investir em jovens talentos e construir uma nova era, destacou um fã. Essa visão aponta para a necessidade de um renascimento do clube, ressaltando que, ao invés de lamentar a recusa, o foco deve ser na construção de um elenco forte e coeso, capaz de conquistar o coração dos torcedores. Nesse contexto, a reflexão sobre a identidade do Vasco se torna fundamental. O que significa ser torcedor do Vasco hoje? É a história do clube, suas conquistas, ou a esperança de um futuro brilhante? Enquanto a torcida debate e busca entender a situação, o que realmente importa é a união e o apoio à equipe, independentemente de quem vista a camisa. Assim, o clube se torna mais forte e resiliente, mostrando que a paixão dos torcedores pode sempre superar as adversidades. Enquanto a saga continua, a verdade é que o episódio provocou um grande burburinho entre os amantes do futebol. O que parecia ser apenas um rumor ganhou proporções gigantescas, refletindo a eterna busca dos torcedores por ídolos e a esperança de que grandes nomes considerem os desafios do futebol brasileiro. Fica a pergunta: será que esse seria um desafio que Di Maria estaria disposto a enfrentar, ou a declaração se tornará um marco na relação entre ele e os torcedores do Vasco? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.